As informações que chegam na programação da Rádio Tupã já está aí meio a par das informações sobre a questão que o produtor está convocando aí apoiadores de Tupanciretã e região para a manifestação na margem da BR-158 aqui em Júlio de Castilhos. Seria no dia de hoje. Mas estamos aqui no espaço do programa Variedades Tupã para trazer essas informações para você que sintoniza a Rádio Tupã sobre esse tema. Estamos com o Michel Rodrigues, que pode dar mais detalhes como é que está acontecendo essas reuniões desses produtores, enfim, desses apoiadores, e qual o objetivo desses encontros, né, nessas cidades, e o que vai estar acontecendo no dia de hoje, lá em Júlio de Castilhos. Estamos aqui no estúdio da Rádio Tupã com o Michel Rodrigues, ele que é produtor rural e apoiador do movimento SOS Agro RS, que vem aí há muito tempo, né? Porque a gente conversando aqui, antes de entrarmos no ar, o produtor teve várias frustrações no campo, na lavoura, né? 3 praticamente secas seguidas, né? Uma no meio ali que possibilitou do produtor plantar e ficar mais tranquilo, e depois mais essa seca por último agora. Então está impossibilitando da continuidade do produtor estar no campo. Mas o Michel pode nos passar as informações. Como é que vai ser essa mobilização? Como está acontecendo essa mobilização? Há quanto tempo? Bom dia, Michel. Bom dia, Antônio Marcos. Tudo bem? Obrigado pelo espaço aí que você me deu. Vamos agradecer à Rádio Tupã também, ao Miguelzinho também, que foi atencioso com nós aí, atendeu o pedido da gente vir aqui dar uma explanada, assim, falar um pouco sobre o que está acontecendo no Estado, né? Sobre as mobilizações em prol da securitização, né? Sim. E qual é o objetivo dessas mobilizações, Michel? Bom, o objetivo é a gente, como a gente diz, o produtor diz, a gente tentar salvar o nosso setor, né? O setor agrícola. Eu vou te dizer assim que nos últimos 5, 6 anos aí, né? Quase que consecutivos, nós produtores viemos de anos de seca, principalmente, né? Enfrentando seca. Agora, 2025, já é a 4ª seca destes últimos anos, né? Tivemos uma enchente também no meio, um ano de enchente, que foi o ano passado, né? Que também nos trouxe muito prejuízo. E, então, assim, o nosso setor está enfrentando, assim, uma dificuldade econômica, né? Que vem se arrastando nesses últimos anos, né? O produtor já está saturado de contas, de dívidas, assim, de compromissos, né? Principalmente com bancos, revendas, cooperativas, né? Por quê? Não teve a produtividade expressiva que fosse necessária para cumprir todos os compromissos, né? São percas aí na casa dos 40%, 50%, 60%, até mais, assim, né? E isso, infelizmente, acaba não sobrando dinheiro quase que nem para pagar o custo da lavoura, vamos dizer assim, né? Quem dirá do produtor se manter na atividade, né? Então, isso hoje é um problema gravíssimo no nosso setor, né? E isso vai ser, e não só econômico, isso vai ser, se o governo não vir nos dar uma ajuda, não vier, né, nos ajudar para nos salvar, aí nos dando prazo para a gente cumprir todos esses compromissos aí, isso vai ter um fator social no meio, né? Vai acabar acarretando em um problema social, vai aumentar o desemprego, vai haver menos produtividade, né? Menos dinheiro, menos renda nos municípios, né? Porque, querendo ou não, a nossa atividade é a atividade que inicia todo o processo econômico no setor de um país, assim. Desde a geração de emprego, de renda para o produtor, para o próprio município, para o próprio estado, para a própria federação, gerando imposto, né? Então, a gente pode dizer que a nossa atividade é a mola mestre de uma economia. E o nosso país é um país de característica agrícola, né? Então, a nossa grande indústria é a agricultura, com certeza. E todas as outras empresas e indústrias que vêm, né, para nossos municípios, que vêm para agregar junto a nós, eles dependem de nós, né? Eles têm uma dependência de nós.
Claro que isso que aconteceu no Estado agora, desses últimos anos de frustração, foi específico aqui no Rio Grande do Sul. Infelizmente, posso dizer que a gente está no meio dessa onda de problemas climáticos, vamos dizer assim, né? Os outros estados até têm, alguns lugares, houve secas, houve excessos de chuva, mas não que nem nós aqui, porque isso é inédito até, qual é o estado, qual é a localidade que teve 5, 6 anos, assim, de frustrações climáticas, assim, né? Frustrações agrícolas, safras frustradas, né? Isso é inédito, não se ouviu em nenhum lugar no mundo isso, né? E eu posso dizer, assim, que hoje o produtor rural gaúcho é um profissional de muita resistência e resiliência, né? Porque a gente permanecer por 5, 6 anos na mesma atividade, tentando se manter, tentando sobreviver, tentando fazer renda, né? A cada ano o produtor vem se agarrando no que ele pode para continuar produzindo, continuar na atividade dele e tocar o negócio dele, né? Isso aí, se fosse um comércio, né? As pessoas têm que, de repente, se colocar um pouco no nosso lugar, se fosse um comércio, se fosse uma loja, uma farmácia, qual comércio iria sobreviver com 5, 6 anos de prejuízo, tu mal pagando o teu custo, né? Como é que tu vai sobreviver? Não tem como. Então, hoje, né, o que está acontecendo no estado, assim, existem as mobilizações, que desde o dia 13 de maio já tem cidades já mobilizadas, né? Fazendo protestos, né, para a gente pressionar o governo. A gente precisa da ajuda do governo para ele aprovar o processo de securitização que foi criado ali pelo senador Luiz Carlos Reis, a PL 320/2025. Ela vem para nos ajudar, né? Para a gente prolongar essas dívidas aí até 20 anos aí com um juro fixo, assim, com juro por tamanho de produtor, vamos dizer, um determinado juro para quem é Pronaf, para quem é Pronamp, para quem é demais produtor, mas juros assim que não comprometam a renda do produtor, né? Juros comerciais, vamos dizer assim, né? E como é que está essa PL? Como é que está o apoio das demais autoridades com o Luiz Carlos Reis? Assim, a bancada ruralista com certeza está dando muito apoio, principalmente do nosso estado, né? Mas também de outros estados, tanto senadores quanto deputados. Isso eu tive o prazer de poder ver isso de perto quando me convidaram para representar o pessoal aqui da região, os produtores aqui lá em Brasília, na sessão que teve lá. E com certeza, assim, ó, teve muito apoio do pessoal do Rio Grande do Sul, né? O pessoal da bancada ruralista estava lá em peso para nos dar apoio. Só que assim, Antônio Marcos, lá são 518 deputados, se eu não me engano, em toda a Câmara. Tem que ter um número expressivo para passar, né? Tem que ter um número expressivo para isso aí, a votação e ser aprovado. Quando a gente teve lá, naquela data lá, eu vou te dizer assim, ó, eu contando meio por cima, acho que talvez tivesse uns 10, 12 deputados e senadores ali que foram lá nos escutar, né? Então, tu imagina, de 500 e poucos deputados, tinha 12, por aí, sei lá se tinha 15, não mais que isso. E o resto? E os outros 500, vamos dizer assim, que poderiam estar lá nos escutando também, para nos dar apoio nisso aí, né? Não estavam lá. Então, a gente precisa fazer pressão, né? É como diz o senador Luiz Carlos Reis, o governo não reage, né? A não ser que tenha pressão. Ele não tem ação. Tem que ter pressão primeiro. Então, é o que a gente está fazendo hoje com as mobilizações no estado, né? E os produtores estão se mobilizando, como vocês estão se mobilizando aqui? Com certeza, durante essa semana, porque está havendo uma mobilização lá, inicia hoje, lá em Porto Alegre, lá no MAPA e lá no MDA, né? Tem um pessoal que está se deslocando para lá, para fazer uma mobilização, protesto lá, apoiados pela FETAG, pela FARSUL, pelos sindicatos rurais, né? Pelos grupos de apoio, no caso o SOS Agro, né? Acho que o pessoal da APER também, tem uma associação que foi criada, tem um pessoal que está indo para lá também. E aí, nas cidades do interior, nós estamos fazendo as nossas mobilizações em pontos específicos, vamos dizer assim, do estado, assim, né? Locais estratégicos, beiras de BR, entradas de algumas cidades, né? Então, hoje, acho que tem mais de 30 pontos de mobilização no estado já, nos municípios aí. E nós, Tupã, estamos dando apoio para o pessoal de Júlio de Castilhos, né? Estão fazendo lá. Essa mobilização já iniciou lá em julho ou vai acontecer? Já iniciou.
Iniciou desde o dia 13, né? Já tem alguns produtores lá mobilizados, né? E agora, durante essa semana, esse final da semana da feira, a gente mobilizou alguns tratores, né? Algumas máquinas, levamos para lá para reforçar com o pessoal lá, né? E durante essa semana, a partir de hoje, a gente vai estar por lá e a gente quer estar lá junto, dando apoio com os produtores de lá. Tem outros municípios que foram convidados para estar junto lá também, né? E vamos estar lá, vamos estar todo mundo reunido lá. E a partir da tarde é para sair um panfletaço também, que a gente quer, de repente, tentar fazer um pare-siga na BR lá. Pois eu ia te perguntar agora, o que acontece nessas mobilizações? Vocês estão fechando as vias, estão entrando na cidade? A princípio é na beira da BR, né? A gente vai ficar na beira da BR. Alguns outros municípios organizam alguns tratoraços. Já ouvi falar em São Pedro, teve tratoraço, eu acho. Em Tio Hugo, o pessoal de Tio Hugo está bem mobilizado também, ali tem bastante gente lá, na beira da BR também. Tem várias cidades mobilizadas, né? Cada um está fazendo alguma coisa assim para chamar a atenção da população, né? Para isso. E a gente vai estar lá a partir de hoje, à tarde tem uma programação, se o tempo ajudar, né? A gente, de repente, vai fazer um panfletaço na beira da faixa lá, né? Para explicar o porquê que os produtores estão mobilizados, né? E estão pedindo essa securitização, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, vai fazer esse trabalho, né? Vai intensificar a partir de agora, né? Nesses dias aí. Porque tem esse pessoal que vai estar lá em Porto Alegre, né? Também mobilizando. Está sendo feito analisado algum documento para levar para o deputado Luiz Carlos Reis? Não, lá ele já tem, na verdade. O projeto já está montado, né? A PL já está montada, né? A questão é só dos órgãos do governo ali aprovarem, né? Ir à votação, aprovarem, e isso dá andamento via político, né? Via canais políticos lá, e a Câmara e a Senado até chegar lá no presidente e for sancionado, né? Vocês estão sabendo quando vai a votação, a discussão, essa PL? Assim, Antônio Marcos, assim, o governo ele está meio inerte em relação a isso aí, né? Ele não está dando muita atenção para nós em relação a isso aí. Então, o papel dos nossos representantes políticos e nós como produtores também é fazer pressão. Porque, como todo mundo sabe, o mês de maio está findando aí. E a grande maioria das contas, né, dos vencimentos de custeios e investimentos é agora, final de maio, e durante o mês de junho. Então, a gente precisa resolver isso o quanto antes. A gente precisa, num primeiro momento, conseguir uma prorrogação, entende? A gente precisa fazer uma prorrogação. Por quê? Para a gente ganhar tempo. Rolar as dívidas. Rolar as dívidas. Para a gente montar a securitização. Para isso ser levado adiante, para ser discutido, para ser costurado, como a gente diz, né? Porque isso aí não vai ser uma coisa muito fácil, né? Como foi em outros anos anteriores que tiveram securitização nos anos 90, ali também não foi muito fácil. Está findando agora, né? E tem muito produtor daquela época que terminou de pagar as contas daqueles anos ali. Mas foi algo que salvou o produtor, entendeu? Foi uma ferramenta que salvou a agricultura naquela época ali. Só que, claro, nos anos 90, a securitização foi meio que nacional, né? E agora a gente está montando uma securitização para salvar todos os produtores do país inteiro, aonde eles passarem pela mesma situação que nós, né? Só que nesse momento, a maior prioridade é nós aqui no Sul, porque nós estamos sendo gravemente afetados por todas essas funções climáticas aí, tá? Então, a gente tá fazendo intensificando a mobilização durante essa semana. E a nossa intenção, assim, enquanto não sair alguma coisa, assim, uma MP ou sair a própria securitização, alguma coisa né, que nos garanta que nós vamos nos ajudar, a gente não quer arredar o pé das manifestações. Vocês vão estar fazendo essas mobilizações nesses pontos aí? Nesses pontos aí. Eu posso até citar para ti alguns pontos que tem no estado também, já tem uma lista, né, se tu quiser, né? São Pedro do Sul, Júlio de Castilhos, junto com Tupã, São Cepé, Cruz Alta, junto com Pejuçara, Rosário do Sul, pessoal de Erechim, junto com Getúlio Vargas, Sananduva, pessoal de Cacequi, ali nas Missões, ali, acho que Guarani das Missões também estão fazendo, Alegrete, Santiago, São Gabriel está fazendo junto com Santa Margarida, com Vila Nova, Bagé, Tio Hugo, onde está bem intenso ali, bastante as mobilizações, Pantano Grande, Salto do Jacuí, Sarandi junto com e Ronda Alta, Passo do Sobrado, São Vicente do Sul, Formigueiro, São Luís Gonzaga,
Santo Antônio das Missões, Garruchos, Coxilha, São Francisco de Assis, só aí já são mais de 30 pontos, assim, e tem outras cidades aderindo. O que a gente quer é que quanto mais pontos tiver, aderir para mais pressão fizer, né? É essa a intenção. E hoje, quem quiser participar, o produtor quiser participar, tem que fazer alguma inscrição? Como é que ele faz para se deslocar até Júlio? Não, é só pode entrar em contato comigo ou com o pessoal lá de Júlio mesmo, assim, né? Se quiser, assim, ó, nesse momento cada produtor tem que se automobilizar, né? Tem que ter atitude assim, de querer participar, né? Hoje o que a gente mais precisa hoje é de material humano nessas mobilizações, assim. Tem produtores que levaram máquinas, assim, tratores, algum implemento lá para mostrar lá, para dar aquele impacto, vamos dizer assim, no protesto, assim. Isso ajuda, mas assim, o mais importante é que o produtor participe, né? E não só o produtor, né, Marcos? Porque toda a sociedade vai ser afetada. A gente precisa que os empresários locais, né, que o pessoal do comércio entenda isso, que eles vão ser afetados também, que eles também se mobilizem. Em algum momento, assim, não pode ir todo dia lá, a gente sabe que cada um tem os seus afazeres, seus compromissos, mas em algum momento da semana, vão lá nos dar apoio, né? Estar junto com nós nesse momento ajuda muito, a gente precisa se mobilizar, né? Se a gente quer que Marcos, assim, ó, o que a gente está entendendo, né? Porque a gente, quando acontece esse tipo de coisa, assim, que é algo grande, né? Isso nos mostra que é um momento que alguma coisa vai mudar, sabe? Isso é um sinal que alguma coisa vai acontecer no nosso setor, no sistema, alguma coisa vai ter que mudar, né? Porque não tem, assim, ó, não tem como tu achar que tu tá bem passando por 5, 6 anos frustrantes aí, não tendo renda, né? Sabendo que tu corre o risco de sair da tua atividade, né? A grande maioria dos produtores aí corre um sério risco de sair da atividade. Ou ele vai ter que entregar as máquinas em conta, parte do patrimônio dele, ou vai ter que arrendar, ou vai ter que vender, sabe? Alguma coisa vai ter que acontecer. Só que isso aí, cara, vai diminuir muito o número de produtores no estado. Muito, e consideravelmente. Depois as meninas, as gurias que me acompanharam aqui do sindicato, né? Da comissão jovem, elas vão te citar alguns números ali, algumas informações, e são números bem relevantes, assim, eu diria assustadores até, sabe? Porque o que está acontecendo no estado hoje com o nosso setor jamais aconteceu, eu acho. Talvez, se aconteceu em épocas de revolução, talvez, sabe? Algo parecido, assim, sabe? Então, eu peço a toda a população em geral, aos produtores rurais do nosso município, de Jari, de Quevedos, de Tupã, né, dos municípios vizinhos, que vão nos dar apoio nos pontos que tem no estado. E o momento e a hora é agora. Muito bem, nós falamos então com o Michel Rodrigues, produtor rural e apoiador do movimento SOS Agro RS, que vem aí trazer essas informações sobre a mobilização de apoio à PL 320/25 da securitização, que é citada aí pelo o senador Luiz Carlos Reis, né? Então eles estão apoiando, fazendo essa mobilização, e ele veio aqui fazer esse convite para esse grande movimento que acontece lá em Júlio de Castilhos. E o ponto alto seria mais ou menos que hora hoje lá em Júlio? Já estão lá produtores mobilizados desde as 9 horas da manhã, apesar que o tempo hoje amanheceu chovendo, mas nós vamos seguir na luta, né? Vamos seguir lá persistente. E durante toda essa semana, com certeza, estaremos lá. Principalmente a partir de hoje até quinta-feira serão mais intensos, vamos dizer assim, né? E esperamos que o produtor e a sociedade em geral se faça presente com nós lá. Tá bom. Michel, mais alguma informação? Durante os dias que nós tivermos lá em Júlio, né, que o pessoal da região for a Júlio, claro que tem vários outros pontos aí no estado, né? Mas ali em Júlio a gente está meio programado para iniciar ali pelas 9 horas, as mobilizações, assim, da manhã. Hoje de tarde, a nossa intenção, se o tempo nos ajudar, a gente vai fazer uma panfletagem na beira da BR ali, né? Porque a gente quer fazer um trabalho educativo com as pessoas que estiverem transitando na BR, até para que entendam o que a gente está fazendo, o que é essa nossa mobilização, né? E o quanto isso vai afetar, né, a sociedade em geral, né? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo.
Muito bem. Falamos então com o Michel Rodrigues, produtor rural e apoiador do movimento SOS Agro RS, que trouxe, num primeiro momento, essas informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o pessoal representando aí o Sindicato Rural. São 9h36, trazendo aí as informações para você dos movimentos dos produtores. Antecedendo esse intervalo, nós falamos com o Michel Rodrigues, ele que é produtor rural e apoiador do movimento SOS Agro RS, e trouxe aí uma vasta informação do porquê dessas mobilizações em vários pontos do estado. E nós estamos agora com a Giovana Soldeira, presidente da Comissão de Jovem do Sindicato Rural, e também com a Amanda Richter, diretora da Comissão de Jovem, que vão trazer dados, o porquê, o que é securitização, para passar para você, ouvinte do programa Variedades Tupã. Iniciando aí com Amanda Richter, que é diretora da Comissão Jovem, que vem aí representando o Sindicato Rural, também apoiando esse movimento. Bom dia, Amanda. Bom dia. Assim, explicando um pouquinho sobre a securitização, a necessidade dela. O produtor, ele não quer um perdão das suas dívidas. Ele quer uma forma de pagar elas, mas continuar produzindo, né? Resolver o endividamento dele. Claro. Claro, foi na década de 90 ali, então, teve outra securitização. Foi daí que teve uma grande evolução na economia do país, conforme os produtores conseguiram se desafogar. A ideia seria continuar, então, com o trabalho, renegociando essas dívidas em até 20 anos, com possibilidade de carência ou não. Também, claro que a securitização vem em razão dos impactos climáticos causados ao produtor rural, né? Que não é de ano passado para cá, ela começou já em 2020, tendo 4 anos de estiagem e 1 ano de enchente, que também ajudou para todo esse endividamento dos produtores. O que a gente pode ver em dados é que também houve uma redução de 53% na produtividade do estado, em comparação a 2021 e 2022, as safras, chegando, então, a uma perca de 11 milhões de toneladas reduzidas. A produção, então, ela cresceu em 429% entre a década de 90 e 2024, enquanto a área plantada somente em 108%. Também a participação do agro gaúcho no Brasil, ele é de 10,14%, ou seja, ele tem uma grande participação, e daí a importância de sair essa securitização, né? Muito bem. A Amanda, então, a diretora da Comissão de Jovem, explicando um porquê dessa securitização, o que seria essa, né? Ou porquê que o produtor está pedindo digamos, o apoio, né, das autoridades do governo em si, para que ele possa continuar no campo, né? Pagar suas dívidas, enrolar suas dívidas e dar um fôlego, né, para ele continuar aí, porque teve esses momentos aí de muita impossibilidade de se manter no campo. Mas estamos também com a Giovana Soldeira, presidente da Comissão Jovem do Sindicato Rural, que tem outros dados também para trazer para os nossos ouvintes. Bom dia, Giovana. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, como a Amanda falou, a gente não busca esse perdão, a gente busca o alongamento das dívidas, com prazo de até 20 anos, juros de 2% a 3%. Essa securitização já está lá no governo federal, a partir do projeto de lei com Luiz Carlos Reins, o projeto de lei 320 no Senado, e o projeto de lei 341 com o Pedro Westphalen na Câmara. Essa dívida que a gente fala, ela é de 72,8 bilhões de reais só em bancos, o que representando 50% desse valor é custeio e 50% é investimento. Falando desse montante, são 220 mil produtores endividados. Então, realmente é muita gente dependendo disso. E quando a gente fala no agro, a gente também tem que lembrar que essa dívida, enfim, tem
um efeito dominó que vai também para todos os outros setores, vai tanto para o governo também com os impostos, enfim, e ela aumenta em 3 vezes esse valor para a indústria, serviços e impostos, gerando 319 bilhões de dívida até 2024, o que representa 49% do PIB do Estado. Ou seja, esses 4 anos de estiagem que a gente teve e 1 ano de enchente, é como se a gente deixasse de produzir o Estado como um todo, metade da nossa produção em 1 ano. Então, a gente está falando realmente em muita coisa. E também é legal a gente lembrar que quando a gente fala em agro, a gente fala na lavoura, no trigo, na soja, no milho, enfim, no arroz, mas a gente também fala da produção do gado, que acaba perdendo peso na pastagem que não cresce, enfim, na água que falta, e também na produção leiteira, que esse ano, só nesse ano, teve uma diminuição de 10% de perda diária no gado leiteiro. Então, aqui a gente trouxe alguns dados para mostrar o quão importante é para a nossa economia o agro e o quanto realmente esse é um problema crescente que a gente precisa de uma solução que venha do governo para a gente continuar, como a Amanda falou, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, né? Já é legal a gente pensar também que já passou de uma etapa que a gente não consegue mais resolver isso dentro das nossas propriedades, com gestão de custos, com manejo diferente do solo. Corte de gastos. A gente não consegue mais resolver com o corte de gastos, sabe? Porque, enfim, são 4 anos, né? A gente vai empurrando com a barriga. É legal a gente lembrar também que um dado que impactou bastante a gente quando a gente estava pesquisando é que o suicídio de produtores no estado é o dobro da média nacional. Então, realmente, isso impacta diretamente todo mundo, sabe? E, enfim, esse é um dado muito triste, né? Então, a gente busca, a partir desses PLs, uma solução do Estado. E, para isso, a gente convida todos os produtores para que se mobilizem e para que a gente mostre a nossa força, né? Que isso a gente não consegue fazer sozinho. Então, é muito importante que tenha essa união de todos os produtores, que a gente pare um pouco, se mobilize. E agora é a hora de fazer isso. Antes que inicie essa safra de 25, 26, né? Aproveitar esse tempo aqui agora do inverno, enfim, antes de iniciar a próxima safra. Como é que está a expectativa da discussão dessa PL, do apoio? Vocês estão recebendo alguma informação? Se está legal, se vão conseguir passar com os deputados e com o Senado, essa PL? Está criando alguma força? Então, tanto os movimentos que estão acontecendo, como o SOS Agro, eles nos deixam muito esperançosos de que isso vai ir para frente. Mas para isso ir para frente, é como a gente falou, que é muito importante que tenha a união desses produtores, sabe? Para a gente mostrar a nossa força e o quanto a gente depende disso para seguir em frente. E o quanto isso vai impactar, enfim, na economia do Estado. Então, sim, a gente está esperançosos de que isso vá para frente, mas os dados daí a gente não tem muito acesso a isso, né? Tá de certo. Como tá lá em cima, enfim, esse movimento. Muito bem. Nós estamos conversando com a Giovana Soldeira e a Amanda Richter, que estão passando esses dados aí alarmantes aí para você que sintoniza a Rádio Tupã, sobre as mobilizações, sobre as PLs, né, no Senado e também na Câmara, e estão fazendo essas informações para você que sintoniza a Rádio Tupã, representando o Sindicato Rural, que está apoiando esses produtores nessas mobilizações que acontecem em vários pontos do Estado. Giovana, Amanda, mais alguma informação para nós? Acho que era isso mesmo. Vamos encerrar, então, com um convite mais uma vez para que a gente esteja junto nessa. Nós como entidade, como sindicato, né, Amanda, como Comissão Jovem, a gente está apoiando esse movimento. Como produtoras rurais também. A gente entende a importância dele, a importância da nossa união nesse momento da nossa mobilização. Então, a gente convida todos que estejam em julho,
que é onde está acontecendo, né, Amanda? A união de Tupã e Júlio, que algumas cidades se uniram, né, para poder aumentar também esse apoio e buscar aprovação, né? Porque enfatizando também que ali na década de 90 ela foi a nível nacional. E aqui a gente está pedindo somente pelo Rio Grande do Sul, a grande parte, né? Muito bem. Parabéns, então, para vocês aí, que jovens, né? É o futuro aí do agro aí. E estamos aqui trazendo esses dados interessantíssimos aí e assustadores também para a nossa comunidade. Parabéns aí, sucesso para vocês, então. Muito obrigada. Giovana Sondeira, presidente da Comissão Jovem do Sindicato Rural, Amanda Richter, diretora da Comissão Jovem, que trouxe para você, juntamente com Michel Rodrigues, produtor rural e apoiador do movimento SOS Agro, comentar sobre a mobilização de apoio à PL 320 2025 e também falando sobre a securitização que o produtor está pedindo aí para que possam rolar as suas dívidas, né, e permanecer no campo, na lavoura, hein, trazendo produtividade para o estado, para o país como um todo. São 9h53.